Olá, neste vídeo estarei falando sobre o princípio da igualdade tributária, que meu grupo ficou responsável. Grupo este também composto por Ariel Keller, Cássio Rodrigues, Joseli Gomes, eu, Leandro e o Paulo Henrique. O princípio da igualdade está previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal, que traz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. O princípio da igualdade tributária proíbe que seja dado tratamento diferenciado a contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Nesse sentido, o artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal, dispõe que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Assim, é possível notar que o princípio da igualdade, previsto no artigo 150, inciso 2º, ao ser elaborado pelo legislador, proíbe tratamento desigual entre contribuintes em situações equivalentes, posto que agir de modo diferente ofenderia o princípio da igualdade tributária. Alexandre cita o seguinte conceito do princípio da igualdade exposto por Rui Barbosa: a regra da igualdade não consiste senão em quinhonhar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvários da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade. Seria desigualdade flagrante e não igualdade real. A igualdade possui, portanto, uma acepção horizontal e uma vertical. Dessa forma, o legislador tratou a igualdade no sentido horizontal, de forma que o tratamento seja igual aos que estão em situação equivalente, mas deixou implícita a necessidade de tratamento desigual aos que se encontram em situações distintas, sentido vertical. Assim, aquele contribuinte que recebe um salário mínimo está isento de contribuição do imposto de renda, enquanto aquele cujos seus rendimentos são de R$5.000 está sujeito ao imposto. Porém, mesmo quando os contribuintes oferem rendimentos iguais, o tratamento deve ser diferenciado. Se, por exemplo, há uma diferença relevante quanto a números de filhos, despesa com saúde, educação, previdência, entre outras. E, para a Masa, o princípio da igualdade tributária tem dois destinatários: A, o legislador, e B, a administração tributária, ou seja, o fisco. Daí, pode-se falar em igualdade na lei e em igualdade perante a lei. A igualdade na lei é um dever que se volta ao legislador na medida em que exige um tratamento paritário conferido pela legislação aos contribuintes. A igualdade perante a lei constitui imperativo
destinado a quem exerce as atividades de fiscalização e arrecadações de tributo. Isto é, aplica-se ao fisco que não pode desigualar no exercício de suas atribuições contribuintes que se encontrem em situações equivalentes. É necessário destacar, conforme mencionado por Ricardo Alexandre, o princípio da igualdade comporta exceções. Nem todas as diferenciações estabelecidas pela legislação são atentatórias ao referido princípio. E, no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, tem previsão progressiva para o imposto de renda. Tem o objetivo de conferir tratamento diferenciado aos contribuintes, tributando com mais intensidade aqueles economicamente mais fortes. A Constituição Federal, através do princípio da igualdade tributária, veda a discriminação injustificada com relação à isenção fiscal. Por exemplo, a lei confere isenção fiscal a determinado grupo de pessoas portadoras de deficiência motora. Determinado indivíduo requer o benefício fiscal, porém foi negado porque sua deficiência não está prevista na legislação. Mas, pelo princípio da igualdade, se sua deficiência na prática for equivalente às mencionadas na lei, serão estendidas as mesmas vantagens ao portador da nova doença. Nesse sentido, o STF traz o seguinte: a respeito da aplicação do princípio da igualdade, o STF decidiu pela inconstitucionalidade de lei do Estado do Amapá que concedia isenção do IPVA aos proprietários de veículos destinados ao transporte escolar, mas restringia o benefício apenas aos condutores cujos carros estivessem devidamente regularizados junto à cooperativa de transportes escolares do município de Macapá. Limitação essa considerada atentatória à isonomia. Com relação ao princípio da igualdade tributária, é importante mencionar que, mesmo quando a atividade é exercida de forma criminosa, como, por exemplo, tráfico de drogas, apostadores do jogo do bicho, são devedores de impostos. Sobre esse tema, o STF já decidiu caracterizar crime de sonegação fiscal à omissão na declaração de rendimentos de lucros oriundos de atividades criminosas. Isso foi no habeas corpus número 77.530. Eu agradeço a todos e este foi o nosso trabalho.